Olá, alunos, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre conjuntos numéricos, certo? E para iniciar a nossa aula aqui, então, vamos começar com o tradicional conjunto dos números naturais, tudo bem? Bom, pessoal, o conjunto dos números naturais, tá? Como o próprio nome diz, ele surgiu da necessidade natural de se fazer contagens, de fazer a representação e a quantificação, né, de elementos, né? Antigamente, né, tem até uma historinha muito comum, né, que a gente conta, né, que às vezes, né, para se contar o seu rebanho de ovelhas, o pastor ele utilizava-se de um saquinho de pedras, né, e à medida que passava uma ovelha, ele colocava uma pedrinha dentro de um saquinho, certo? Passava uma ovelha, ele colocava uma pedrinha dentro do saquinho, certo? Então, se no final, né, da contagem tivesse sobrando pedras, ele teria que ir atrás das ovelhas que estavam perdidas no campo, certo? Então, assim, ele tinha que observar isso, ok? E se tivesse mais ovelhas ali, né, talvez poderia ser uma ovelha do vizinho, alguma coisa nesse sentido. Mas o fato é que os números naturais eles surgiram da necessidade natural, né, de se contar e de se quantificar as coisas. Pessoal, o símbolo que representa o conjunto dos números naturais, tá? É esse N aqui, tá certo, pessoal? Ok? Para escrever, geralmente a gente faz ele um pouquinho diferente, tá, pessoal? A gente coloca uma barrinha aqui ao lado desse N, tá? Mas tem professor que consegue colocar aqui também, tá? Então essa representação tá correta para o conjunto dos números naturais. Particularmente, eu prefiro fazer assim, é mais prático, certo? Bom, pessoal, quem são os números naturais, tá, pessoal? Os números naturais, eles se iniciam com o 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, certo, pessoal? Isso aqui vai para o infinito, certo, pessoal? Para o mais infinito, correto? Muito bem. Pessoal, quando eu desejo representar a exclusão do zero do conjunto dos números naturais, e não somente do conjunto dos números naturais, mas também dos inteiros, né, dos racionais, né, dos reais, eu venho aqui e coloco esse asterisco aqui, ó, certo? Então, quando vocês perceberem que tem esse asterisco aqui, né, então se eu escrever assim, ó, tem esse aqui, ó, o conjunto dos números naturais, e colocar esse asterisco, significa então que o meu conjunto aqui, ó, ele não começa com zero, ele começa já com 1, né? Opa, sem o zero, não é isso? Então, 1, o 2, o 3, o 4, e aí vai para o mais infinito, beleza? Bom, pessoal, dentro do conjunto dos números naturais, né, nós podemos retirar alguns subconjuntos, né? Um subconjunto muito famoso é o conjunto dos números pares, tá, pessoal? É o 0, 2, 4, 6 e 8. Eu parei aqui, tá, pessoal, para explicar o seguinte. Pessoal, é bom nesse momento a gente fazer uma distinção entre algarismo, certo, pessoal? Algarismo e números, né? Algarismo e número. Vamos entender uma coisa aqui, pessoal. Algarismos, né? Eu vou colocar aqui algarismos, né? E números. Pessoal, algarismos só existem 10 algarismos, tá, pessoal? O algarismo 0, o algarismo 1, o algarismo 2, o algarismo 3, o algarismo 4, o algarismo 5, o algarismo 6, o algarismo 7, o algarismo 8 e o algarismo 9. Se você contar aqui, vai dar 10 algarismos, correto? Bom, pessoal, então nesse caso aqui, tá, pessoal? Existem apenas 10 algarismos, beleza? Então, olha só, pessoal. E os números, professor? Quem são os números? Vamos ver aqui, tá, pessoal? Os números, tá, pessoal? São esses daqui, ó. O algarismo 0, tá, pessoal? E o número 0 também são representados pelo mesmo símbolo, tá certo? O algarismo 1 e o número 1 também é representado pelo mesmo símbolo. O algarismo 2 e o número 2 também são representados pelo mesmo símbolo. De forma que eu vou ter aqui, ó, do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá, pessoal? 9, tá, galera? Aqui. Então quer dizer que os algarismos de 0 a 9, né, também têm o mesmo símbolo que os números de 0 a 9, correto? Agora, detalhe, pessoal. Algarismos só existem esses caras aqui, tá? Só até o 9. Agora, números não, pessoal. Números são infinitos, tá? Agora, prestem atenção. Com o algarismo 1 e o algarismo 0, eu formo o número 10. Com o algarismo 1 e o algarismo 1 de novo, eu formo o número 11. Com o algarismo 1 e o algarismo 2, eu formo o número 12, tá?
Com o algarismo 1 e o algarismo 3, tá, pessoal? Eu formo o número 13. Então percebam, pessoal, que coincidentemente de 0 a 9, números e algarismos são expressos, são representados pelo mesmo símbolo, né? São esses desenhos aqui, né, que a gente chama de números e algarismos. Agora, número, né, pessoal? Neste caso aqui, o número ele é formado pela composição de um ou mais algarismos, tá certo? Então tá aí, pessoal, fica aí a diferença para vocês. Algarismos são apenas esses, certo? E coincidentemente de 0 a 9, os números têm a mesma representação dos algarismos. E a partir do 9, tá, pessoal, quando a gente começa a juntar, né, 2 ou mais algarismos, você vai formar ali os seus infinitos números, beleza? Bom, então neste caso aqui, voltando para os números pares, qualquer número terminado com algarismo 0, com algarismo 2, com algarismo 4, com algarismo 6 e com algarismo 8, tá, pessoal? É um número par, beleza? Muito bem. E aqui, pessoal, eu coloquei uma regrinha para vocês aqui que fala que a regrinha que define os números pares é 2n, tal que n pertence aos números naturais, tá, pessoal? Professor, o que significa isso, tá? Quando eu digo, pessoal, que 2n representa, tá, os números pares, né, pessoal, tal que n pertence aos naturais, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Se você pegar aqui, ó, qualquer número natural e colocar no lugar do n, tá, pessoal? Você vai obter um número par. Pensem comigo. Se você colocar aqui, ó, o número natural 0 no lugar do n, vai dar 0. Pessoal, 0 é um número par? É. Se você colocar aqui, pessoal, o número 1, tá? No lugar do n. 2 vezes 1, deu 2. O resultado é um número par? É. Se você colocar aqui, pessoal, ó, o 2 no lugar do n, tá, pessoal? Veja que eu estou pegando aqui. Eu já peguei o 0, já peguei o 1, já peguei o 2, tá? Então aqui vai dar 4. Pessoal, 4 é um número par? É um número par. Então, pessoal, essa regrinha aqui, tá? Ela define pra gente quem são os números pares, ok? Beleza. Nós temos também, tá, pessoal, os números ímpares, ok? Esses números ímpares, eles são representados, tá, pessoal? Né? Aqui, representados não, eles são o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Eu parei por aqui, né, para poder explicar exatamente, né, essa ideia aqui para vocês, né, que eu comentei nos números pares, o seguinte. Pessoal, qualquer número terminado pelo algarismo 1, terminado pelo algarismo 3, pelo algarismo 5, pelo algarismo 7, pelo algarismo 9, são números ímpares, beleza? E existe, tá, pessoal, uma regrinha também, tá, pra gente poder encontrar os números ímpares, tá, pessoal? Essa regrinha aqui, ó, é o 2n, tá, pessoal, mais 1, certo? Também com n, tá, tal que n também pertence aos naturais, tá, pessoal, ok? Como assim, professor? Qualquer valor que você colocar aqui no lugar do n, você vai encontrar um resultado ímpar. Vamos pensar aqui, ó. Vamos colocar o 0, professor? Vamos. Olha, quanto que é 2 vezes 0? 0. Mais 1, 1. Pessoal, 1 é um número ímpar? É. Professor, e se eu colocar o número 1 no lugar do n? Vamos lá, 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 3 é um número ímpar, professor? É. Professor, e se eu colocar o 2 no lugar do n? Vamos lá. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Mais 1 vai dar 5. Pessoal, vocês estão percebendo que as respostas estão formando só números ímpares? Então, pessoal, essa regrinha aqui, tá? É a regrinha que define os números ímpares, tá certo? Muito bem, pessoal. Dentro do conjunto dos números naturais, tá, pessoal? Existe também um subconjunto extremamente importante, tá, galera? Que é o conjunto dos números primos, beleza? Pessoal, quem são os números primos? Pessoal, números primos, né? A definição de números primos são números que são divisíveis por um e por ele mesmo, certo? Pessoal, então nós temos aqui como números primos, né, o 2, que é o único número primo par. Depois nós temos o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23 e assim continua, tá, pessoal? Você vai tentando identificar aqui agora quais são os números que são divisíveis apenas por um e por ele mesmo. Para efeito de estudo no ensino fundamental e médio, pessoal, se você memorizar aqui até o 19, até o 23, é basicamente suficiente para resolvermos 95% dos exercícios que a gente precisa, que estão relacionados ali com números primos, tá certo? Então aqui no ensino médio, no ensino fundamental, tá, pessoal? A gente basicamente, tá? Se você lembrar, né, se você memorizar até o 23, isso já se torna suficiente. Beleza, galera?